Os capítulos anteriores, nós aprendemos muita coisa e o capítulo 4 foi fundamental para que a gente conhecesse quais os componentes, o que a gente usa, como é que a gente faz as conexões, né? Para preparar o circuito para a gente poder fazer as programações. No capítulo 5, nós vamos elencar todas as instruções básicas de um programa. E vamos, nessa primeira parte, no capítulo 5, falar das principais funções do Arduino. É um capítulo muito interessante, um capítulo muito importante e espero que vocês gostem. Gostaríamos de pedir desculpa que esse é um capítulo um pouco mais longo, mas acreditamos que se fosse dividido em duas partes, a apresentação perderia um ritmo importante, como vocês vão ver no decorrer das apresentações. Obrigado. Então, já conhecemos o hardware, já conhecemos o software, já mostramos como fazer as conexões dos componentes básicos, né? E agora vamos falar das principais funções, que é o pin mode, digital write, digital read, analog write, delay, map, serial begin, serial print, serial print ln. Essas são as funções mais importantes da programação. Essas são as funções básicas, né? No sketch que a gente vai usar ao longo de todo o capítulo, a gente está ilustrando as conexões na figura ao lado, tá? Então, a gente vai usar o pino 13 para ligar um LED quando a gente for tratar de sinais digitais e quando formos tratar de saídas analógicas, vamos usar o pino 11, que é um pino PWM, tá? Além disso, vamos usar uma chave conectada ao pino D5 e o potenciômetro conectado ao pino A0. Vamos então entender como é que a gente faz para programar funções analógicas e digitais. O primeiro passo, a primeira coisa que devemos fazer é escolher quais os pinos que serão utilizados e definir se esses pinos vão funcionar como entrada ou saída de informação. Para isso, usamos a função pinMode, que engloba o pin e o mode. O pin define qual é o pino que vai ser utilizado e o mode, qual é a característica dele, se ele vai funcionar como uma entrada ou uma saída de informação. Se a função for digital, podemos usar qualquer pino, sejam eles digitais ou analógicos. Lembrando que pinos analógicos também funcionam como pinos digitais. Mas se a função for analógica, vai depender. Se nós formos usar o pino como entrada de sinal analógico, só podemos usar pinos analógicos marcados por A. Mas se formos usar um pino para saída de sinal analógico, só podemos usar pinos digitais PWM, né? Caso não seja declarada a função no setup, se eu estou usando um pino como input ou output, o programa sempre vai entender que o pino é um pino de entrada. Então, para eu declarar um pino como saída, no setup eu tenho que fazer essa declaração. Tudo isso parece um pouco confuso, mas não se preocupe, aos poucos tudo vai ficando mais claro. Vamos começar falando da programação dos pinos de saída de informações digitais. Então, os outputs de dados, né? Os outputs que nós vamos usar para escrever o dado, por isso que chama de write, tá? E a função, óbvio, é o digital write, que eu defino qual é o pino que vai funcionar como saída, né? E tenho que identificar o valor que essa função vai proporcionar, se vai ser um nível alto, high, ou um nível baixo, low. Mas existe uma função muito importante na programação, que é o delay. O delay, na verdade, ele vai introduzir um atraso de milissegundos no programa. É como se fosse dar um tempo para que, por exemplo, se eu for acender e apagar um LED,
como o olho não consegue acompanhar muito rapidamente, eu preciso dar esse delay para que o olho perceba o piscar do LED, tá? Por outro lado, se eu for usar alguma função que ela utiliza tempos menores que milissegundos, eu posso usar o delay microseconds, que aí então a unidade de atraso é microsegundos. Para ilustrar a utilização do Digital Write, vamos focar nossa atenção no sketch que está abaixo, né? Em que a gente pretende acender e apagar o LED em tempos e intervalos de 1 segundo, que equivale a 1000 milissegundos. Primeira coisa, eu tenho que dar nome ao LED. Então, estou dando nome ao LED de int LED pin. No void setup, eu tenho que informar que esse int LED pin é uma saída, para depois, no void loop, eu criar uma rotina que vai permitir acender e apagar o LED. Primeira programação deve ser de acender o LED. Então, eu faço o digital write, identifico qual é o pino e acrescento o high. Aí eu dou um tempo de 1000 milissegundos em que o LED permanece aceso. Na sequência, eu faço uma nova instrução, uma nova função, digital write, identifico o pino e digo que eles têm que estar low para desligar o LED. Aí ele permanece 1000 milissegundos apagado e na sequência o processo recomeça tudo novamente como o loop assim o determina. Já aprendemos o comando digital write e agora nos cabe explicar como é que funciona o comando digital read. O comando digital read é que vai permitir ler a entrada de um sinal, se o nível do sinal está high ou está low, né? Para isso, a função é muito simples. Eu só tenho que identificar qual o pino que eu quero que leia se o sinal, o dado, está high ou está low, né? Essa é toda a programação se baseia nisso. Então, agora, vamos fazer um sketch que nós vamos combinar tanto a leitura como a saída de um sinal, né? Então, vamos usar as duas funções digitais. Lembrando que a chave que nós estamos usando está na configuração pull-up e o resultado da programação pode ser visualizado por meio do LED. Nesse caso, como é pull-up, enquanto a chave está aberta, o nível está alto, está high, 5 volts, e faz o LED acender. Quando eu pressiono a chave, ou fecho a chave, eu coloco o sinal da chave no terra, aí o sinal é low e o LED apaga. Se eu estivesse usando a configuração pull-down, aí a situação seria invertida. Devemos sempre criar uma variável para armazenar a leitura do resultado da leitura. Porque se eu faço a leitura, esse resultado ele tem que ser armazenado em algum lugar. Por isso que é obrigatório usar uma variável que no caso do sketch nós estamos chamando de val. Vamos falar agora das funções analógicas de entrada de dado, que só podem usar os pinos analógicos. E a função a ser utilizada é o analog read, que basta especificar qual é o pino que está sendo utilizado para a leitura, né? E lembrando que esses pinos vão fornecer dados em valores que variam de 0 até 1023 valores, que representam incrementos de 4,89 milivolts cada incremento, né? E a sintaxe é muito simples. Como já aconteceu no Digital Read, a gente tem sempre que usar um valor, um val, para
armazenar o valor que está sendo lido, né? Então, a sintaxe é val igual analog read e tem que especificar qual é o pino. Já a função analógica de saída de dados, lembramos que só podemos utilizar os pinos PWM, né? E a função utilizada é o analog write, que eu especifico qual é o pino e qual é o valor, né? Lembrando que o valor tem que ser algum valor entre 0 e 256, sendo que cada um desses degraus de valores correspondem a uma tensão de 19,61 milivolts, que cobrem, então, esses 256 valores cobrem a faixa de 0 até 5 volts. A gente chama esse nível de pseudo-analógico porque os níveis analógicos puros correspondem a valores contínuos e não em degraus, né? Nos slides seguintes, nós vamos entender como é que a gente faz para obter o resultado numérico da leitura. Como é que a gente faz para ter, então, a saída em valor numérico? E para isso nós vamos usar um dispositivo que faz parte do IDE chamado monitor serial. O monitor serial, na verdade, ele é usado para visualizar o resultado numérico da programação, que é especialmente importante no caso dos sinais analógicos, porque de alguma forma eu preciso saber qual a quantificação do valor que resultou da leitura. Esse é um recurso que está no IDE e pode ser aberto simplesmente clicando no íconezinho que aparece na figura no canto superior direito do IDE, né? Mas só que tem uma coisa, para a gente poder usar o monitor serial, eu tenho que ter alguns comandos, eu tenho que usar algumas funções que me permitirão, ao longo da programação, disponibilizar esses dados no monitor serial. Então, uma das principais funções é o serial begin, que aí eu tenho que especificar o rate, ou seja, qual é a velocidade de comunicação entre o Arduino e o IDE, né? O valor da velocidade deve constar no campo de configuração das variáveis, ou no void loop, no void setup, desculpe. No IDE, o ajuste é feito no canto direito da tela do monitor serial, como mostrado na figura, que a gente escolheu a velocidade de 9.600 volts. Volt é a unidade que se usa para especificar bits por segundo. E é muito comum ocorrerem erros quando a gente não ajusta corretamente a velocidade de comunicação do Arduino com a velocidade de comunicação do IDE. Ajustada a velocidade, nós temos que usar um comando que vai permitir o print, que vai permitir imprimir o valor lido, né, no monitor. E para isso a gente deve programar no void loop, né? E aí basicamente eu só preciso saber qual é o dado. O dado é exatamente aquele que nós registramos na memória. Está lembrado do val? É aquele valor que está armazenado na memória que é o dado que vai ser impresso graças ao comando de print. E aí nós temos dois tipos de print. Nós temos o print ln, o ln é line new, ou seja, a cada dado que é impresso, ele gera um carriage return, ele dá uma linha, ele simplesmente coloca o próximo resultado numa nova linha. Já o serial print puro, ele não dá essa nova linha, ele não dá o comando de nova linha. E aí todos os valores acontecem, são todas seriais, numa mesma linha.
Vamos então mostrar um sketch utilizando Analog Read e Analog Write. Né? Então, esse primeiro sketch utiliza um circuito em que nós temos fornecendo o sinal de entrada, um potenciômetro ligado ao pino A0, e como saída da informação, nós temos um LED ligado ao pino 11, que é um pino PWM. Através da variação do nível de tensão fornecida pelo potenciômetro, estaremos variando a luminosidade do LED. Além disso, vamos aproveitar e mostrar como a saída do Analog Write fornece os níveis variando de 0 a 1023 no monitor serial. Nesse novo sketch, nós vamos desenvolver uma forma de, a partir da leitura feita pelo Analog Read, que nos dá valores de 0 a 1023, converter esses valores para a faixa de 0 a 5 volts, só que com um detalhe. A conversão, nós queremos também obter casas decimais, e pelo fato de eu querer ler números com casas decimais, eu tenho que utilizar o formato float. Lembrando que os números no formato float têm que ter um ponto após a unidade, porque se não tiver esse ponto, o Arduino não vai conseguir interpretar que esse é um formato float. E essa conversão é muito simples, a gente usa pura e simplesmente uma regra de 3. Né? Outra coisa importante é que a gente tem que usar duas variáveis. Obviamente, uma para armazenar o valor lido e a outra para armazenar o valor convertido. Vamos então apresentar por último um sketch que nos permite fazer a conversão da faixa de 0 a 1023, que é lida pela função Analog Read, só que nesse caso não nos interessa as casas decimais. Então, a forma que a gente usa para fazer essa conversão é utilizando uma função chamada map, que ela permite então fazer essa conversão. Lembrando, obviamente, como dito, que essa função de conversão não admite valores fracionários. Tá? A sintaxe é muito simples. A gente coloca a variável que a gente quer converter, coloca o menor valor e o maior valor inicial e o menor valor e o maior valor para a faixa que a gente quer converter. Tá? Aqui também usamos duas variáveis, uma para armazenar o valor lido e outro para armazenar o valor convertido. No caso do sketch apresentado, obviamente, como não existem frações, né, valores fracionários, só vamos ter a possibilidade de ter níveis de tensão de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 volts. Né? Então, por exemplo, se eu quero simplesmente a leitura de um valor que eu não necessito casas decimais, é essa a forma mais simples de se fazer a compatibilização do valor lido para o valor desejado. Ao final desse capítulo 5, vamos falar um pouco de como é que efetivamente funciona o PWM, que é o chamado Pulse Width Modulation, que permite ao Arduino variar o nível médio de tensão de saída analógica de uma forma muito engenhosa. Então, o Arduino pode gerar pulsos de amplitude fixa. Obviamente, esses pulsos variam de 0 a 5 volts. Observando a figura do lado, podemos ver que quanto mais longo o tempo em que esse pulso fica ativado, que ele fica on, maior é o nível médio de tensão de saída. Quanto menor é o tempo que o pulso fica ativado, menor é o nível médio de saída. Então, a relação
entre o tempo que está ligado e o tempo total se dá o nome de duty cycle, de tal forma que variando o duty cycle, né, vemos que a função analog read vai gerar 256 degraus de informação, que vai equivaler a níveis de tensão variáveis de 0 a 5 volts. Né? Um LED conectado ao pino de saída PWM vai, obviamente, variar a sua luminosidade conforme a gente vai aumentando ou diminuindo o duty cycle. Nesse capítulo 5, nós apresentamos as principais funções que podemos usar na programação do Arduino. No próximo capítulo, no capítulo 6, vamos praticamente encerrar todo o ciclo inicial de aprendizado do Arduino, porque nós vamos estar apresentando as estruturas de controle, que junto com a programação das funções básicas do Arduino, nos permite desenvolver qualquer programa. Acreditem em mim, isso vai encerrar todo o aprendizado inicial sobre o Arduino.